substituir quem estava lá, não pode parar o serviço. Então, é um cenário realmente muito adoecedor e que bom que a Assembleia Legislativa está preocupada com isso. Temas importantes que a gente precisa pautar, a questão das metas, as metas inatingíveis que são impostas para esse conjunto de profissionais acompanharem, metas que não estão de acordo com o mercado, que não é fácil não sei qual é a estatística, Diana, mas provavelmente aí, não sei, de cada 10 ligações, uma maior parte não é atendida, né? Muita gente não recebe a ligação, e com esse 0303 deve ser um índice menor ainda, deve ter despencado ainda mais. Então, como fazer negócios e ao contrário de levar em conta essa realidade, aumentaram as metas. As metas estão gerando esse processo de adoecimento, porque ela gera a sensação do fracasso. Você não conseguiu e você é taxado como incompetente. Né? E a empresa força isso, cria o ranking de quem atendeu melhor, quem vendeu mais, cria bonificações, pontuações. Então, isso vai gerando um ritmo de competitividade que vai esgarçando as relações de solidariedade, jogando um trabalhador contra o outro. Então, isso é uma forma perversa também de manter controles e de precarizar as relações de trabalho, que é outro tema que a gente precisa abordar. Aspecto também importante, a pausa. As restrições em relação à pausa. Tem pausas previstas em NRs. Quem trabalha com processamento de inserção de dados em sistema tem o direito da pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. Uma grande parte de empresas desrespeitam isso. Precisamos pautar essa questão das pausas, que são fundamentais para evitar o maior índice de adoecimento nessa categoria. Outro tema também é o ritmo de trabalho. Você tem a temporização do atendimento, que faz muitas vezes as ligações caírem, né? Ligações serem derrubadas. E aí você vai gerando mais acúmulo de trabalho, retrabalho, que é aquele consumidor que ligou para ser atendido, extrapola um determinado tempo de atendimento, você tem meta, cai a ligação, volta a ter uma nova ligação, quer dizer, vai gerando um retrabalho, vai gerando também dificuldade na eficiência do serviço e insatisfação geral. Eu me solidarizo muito com a atuação de vocês. Saibam que a gente vai continuar lutando juntos, independente de estar vereador ou não. Estou também presidente da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda. Lá na Câmara a gente tem pautado essas questões. Já estivemos com vocês em audiências online e até presenciais. Mas quero aqui reafirmar como cidadão, como sindicalista, como presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, que vocês contam com a gente integralmente. Essa luta das trabalhadoras e dos trabalhadores em call center é uma luta nossa e a gente precisa articular mais força política para reverter os ataques que a gente sofreu nos últimos anos. A reforma trabalhista precarizou ainda mais as relações de trabalho, veio a lei da terceirização. Eu me lembro, deputado Robson, que num debate com o deputado Arthur Maia, que era o relator da lei da terceirização, deputado aqui da Bahia, a OAB me convidou. Aí ficou eu e o deputado Arthur Maia para debater na OAB sobre a lei da terceirização. E ele dizendo que essa lei não iria prejudicar os trabalhadores, que a gente estava mentindo, que o sindicato estava exagerando, de que aquilo não prejudicava o trabalhador. Aí eu peguei, e ele disse que renunciaria ao mandato se eu provasse que aquela lei prejudicava os trabalhadores. Aí, enquanto ele falava, eu comecei a escrever a carta de renúncia dele de caneta, né? Aí redigi de caneta para entregar ele, depois, para ele assinar. Mas aí eu fiz uma carta de renúncia dele, e dei para ele assinar, e escrevi um outro texto que era o seguinte, deputado, eu rasgo aqui publicamente a sua própria carta de renúncia se você incluir um parágrafo nessa sua lei da terceirização. E aí eu escrevi o parágrafo e li lá no evento da OAB. E o parágrafo que eu escrevi dizia o seguinte: o trabalhador terceirizado terá os mesmos direitos contidos na convenção coletiva da categoria preponderante. E ele deu um pulo. É evidente que ele não aceitou isso, porque a lógica da terceirização é a precarização da mão de obra, rebaixamento de salários, corte de direitos. Ninguém vai fazer terceirização porque quer especializar a atividade, não. A terceirização ela veio para reduzir direitos, e em especial reduzir salários, reduzir o custo com a mão de obra.
A lógica é essa, pessoal. Então, o setor de call center, que é um setor essencialmente vinculado a uma ideia de terceirização, que está hoje enfrentando já a pejotização e a quarteirização, é um dos setores que são as maiores vítimas desse processo de esgarçamento da legislação trabalhista no Brasil. E a gente precisa encarar que isso tem a ver conosco. Que a gente encontra trabalhador dizendo, eu não gosto de política, odeio política, todo político é ladrão, não quero me envolver. Não é esse tipo de discurso que a gente ouve dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho? Então a gente precisa dizer a essas pessoas que nós precisamos ocupar o espaço da política, porque é lá que se aprovam as leis. Quem aprovou essa reforma trabalhista? Foram parlamentares, deputados federais. Robson estava deputado na época, não? Deputado federal votou contra a reforma trabalhista, o deputado Daniel votou contra, mas a imensa maioria votou a favor. Quem são esses parlamentares que vêm pedir o voto do trabalhador agora? Tem um candidato a governador, por exemplo, que afirmou com todas as letras que defende a reforma trabalhista e fez discurso público. Está rodando os vídeos aí para vocês verem. E agora quer aparecer como se não tivesse nada a ver. Essa ideia de tanto faz. Não tanto faz não, pessoal. Nós temos que ter lado. O nosso lado da classe trabalhadora, quem vai defender? Nós mesmos. Nós precisamos ocupar os espaços de decisão. As elites empresariais, elites econômicas, têm as suas articulações e não vacilam. Constroem suas maiorias e formam bancadas para defender os seus interesses. E nós precisamos formar as nossas, aquelas ligadas aos nossos interesses de classe, de defesa do trabalho digno e da garantia do trabalho decente e da proteção da legislação social. Eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo, mas para isso, nosso time precisa entrar em campo com consciência, com altivez, para derrotar os inimigos do povo brasileiro e garantir que a gente possa revogar a reforma trabalhista, mudar a lei da terceirização e aprovar iniciativas que preservem as trabalhadoras e os trabalhadores de call center e de todas as outras categorias que sofrem no atual momento com o desmonte da legislação do trabalho no Brasil. Muito obrigado pela atenção.